Meus queridos irmãos e minhas irmãs, nós estamos hoje celebrando o segundo domingo do tempo santo da Quaresma. E a igreja começou a sua catequese na quarta-feira de cinzas, nos mostrando, nos lembrando que não somos nada, que somos pó. A igreja nos exortava a lembrarmos da nossa condição de sermos pó e que ao pó haveríamos de voltar. A igreja nos lembrávamos daquela liturgia que nós deveríamos nos converter e crer no Santo Evangelho. No domingo passado, começávamos com dignidade esse grande retiro da igreja. E o Senhor era conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. Lembrem que o texto santo nos dizia que Jesus fora levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado. O que esse ato nos quer dizer? Nos quer dizer simplesmente que Deus prova o amor do homem. Que o amor do homem é provado. Não é simplesmente falar, mas é preciso viver. E o Senhor ali provou que estava totalmente no Pai. Provou que a sua vida não tinha sentido sem ser obedecer ao Pai. Provou que não adiantava ganhar tudo na vida e perder o amor do Pai. E assim, ele rechaçava as investidas de Satanás. Ele colocava Satanás no seu devido lugar. É preciso que nós aqui compreendamos a figura de Satanás, a ousadia de Satanás. Satanás é ousado, não teme a ninguém. Satanás teve a ousadia de testar, de tentar, de provar o Filho de Deus. Ele teve a ousadia de tentar a Deus. Agora vocês parem para pensar. Se o Filho de Deus foi tentado por Satanás, quizá nós. Se ele foi tentado, imaginemos nós. E vejam que Satanás tentou Jesus no momento de fraqueza, na hora da fome, na hora da solidão, na hora do esquecimento, por tudo e todos. Quantas vezes nós também somos tentados? Nos momentos em que passamos por dificuldades. E uma das grandes tentações que batem a porta do coração do homem é aquela pergunta: onde Deus está, que não está vendo isso? Cadê Deus? Parece que não existe. É aquela tentação de questionarmos o poder de Deus. Eu lembro de uma vez que um jovem que tinha passado por um grande acidente de trânsito de carro, sei lá o quê, ficou com sequelas, o tempo passou e um dia ele dizia assim:
Padre, eu não creio em Deus, porque se Deus existisse, não teria acontecido isso comigo. E eu dizia assim a ele: meu filho, porque Deus existe, é que você está aqui, que era para ter morrido. Não sei se consegui atingir o coração, mas muitas vezes nós não entendemos, não compreendemos o livramento de nosso Senhor. Não compreendemos a mão poderosa de Deus, que muitas vezes nos ensina, porque é Pai. E nosso Senhor, ali tentado, Ele prova o amor para com o Pai. Ele não cede às investidas e às tentações de Satanás. Vejam, meus irmãos, quantas vezes ao longo das nossas vidas nós somos tentados por Satanás. Meu Deus do céu, quantas vezes nós caímos. Caímos tanto que muitas vezes nem percebemos que estamos nos afastando de Deus. Que estamos vivendo uma vida à revelia do sonho e do projeto de Deus. A tentação, ela existe. Somos tentados, nós todos. Mas é preciso vencê-la. Compreender que nós estamos em meio a uma guerra espiritual entre o diabo e Deus. Estamos no meio. E compreendermos que o diabo nos sugestiona a cairmos. E a igreja nos exorta a permanecermos de pé. Que o demônio nos tenta. E a igreja, em nome de Deus, nos catequiza para sermos fiéis a Deus. É preciso lutar. Não podemos desistir. Quantas vezes nós somos, ou melhor, quantas vezes nós nos acostumamos a dizer assim: todo mundo peca, eu também posso pecar. Todo mundo erra, eu também errei. Não. É preciso um ato de humildade e reconhecermos a nossa condição pecadora. Olha, vocês não encontram em nenhum lugar do mundo uma instituição que fale mais de pecado que a nossa mãe, essa Igreja Católica. Porque ela nos faz enxergar aquilo que o mundo nos cega. Ela nos faz ver aquilo que o mundo é incapaz de nos mostrar. Quantas vezes ali naquele lugar eu me choco com a palavra de Deus, que antes de ser flechada ao coração de vocês, tritura o meu coração. De vermos que a mensagem de Deus é tão sublime e que somos tão diminutos, somos tão ínfimos, tão pequenos, para alcançarmos aquilo que Deus espera de nós. Mas é preciso nunca desistirmos. Só que vejam bem, meus irmãos, o princípio do crescimento na santidade passa pelo reconhecimento do pecado. Eu não cresço se eu não enxergar o pecado. Eu cresço na medida em que eu enxergo o pecado. E eu olho a minha condição e digo que eu sou pecador. Senhor, de mim tenha misericórdia. Eu não quero, Senhor, pecar. Senhor, eu pequei. E o bonito, minha gente, é que seja o pecado que for, quando o homem se arrepende, Deus perdoa. E esse perdão de Deus é fantástico.
esse pecado, ele é apagado, ele não existe mais. E a gente volta a ser nos puros, como Deus nos fez. Ninguém neste mundo recebeu essa incumbência em nome da igreja de perdoar os pecados. Ninguém. Só os sacerdotes. Nenhuma instituição no mundo é capaz de fazer o que Cristo fez. Teus pecados estão perdoados. Só a igreja, por meio dos ministros, seus instrumentos insuficientes. Ninguém mais no mundo, só a igreja, que é corpo de Cristo, pode dizer: teus pecados estão perdoados. É por isso que a igreja nos acompanha do início da vida até o derradeiro momento. Luta contra o aborto desde a concepção. Batiza enquanto criança. Confessa, dá a primeira Eucaristia enquanto criança. Quando começa a crescer, a igreja crisma. Quando decide alguma coisa na vida, um caminho a seguir, a igreja assiste o casamento. A igreja ordena sacerdote. Quando peca, a igreja perdoa. Quando adoece, a igreja dá unção. E quando morre, a igreja entrega o corpo a Deus. Nos acompanha a vida toda. Daí o grande mistério de compreendermos que fomos feitos por Deus, não pecadores, mas santos. E é justamente o ato de vencermos o pecado que vai nos levar ao céu. Olhem o Evangelho de hoje. Depois que a igreja colocou o texto das tentações que Cristo venceu, a igreja nos coloca hoje o texto da transfiguração. Ele venceu, ele foi glorificado. O que é que a igreja está dizendo a mim, sacerdote? Está dizendo a você: lute contra o pecado. Vença o pecado, que você em Cristo vai ser glorificado. É isso que a igreja me diz. É isso que a igreja te diz. Só que vejam bem, meus irmãos, é preciso sair de nós mesmos. Se vocês pegam a primeira leitura de hoje e olham a figura de Abraão, parece algo impossível de acontecer. Vai, Abraão, sai da tua terra, da tua família, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Farei de ti um grande povo e te abençoarei, engrandecerei o seu nome, de modo que ele se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E Abraão partiu, como o Senhor lhe havia dito. Esse caminho de Abraão é o caminho que nós somos chamados a fazer também. Que caminho, Pai? O caminho de sairmos de nós mesmos e peregrinarmos rumo à terra prometida. Deixar tudo aquilo que nos pesa, deixar tudo aquilo que nos afasta de Deus. A caminhada rumo à santidade, minha gente, é como se a gente fosse assim. Vamos dar um exemplo aqui hipotético. A gente vai caminhando daqui até Janaúba. A gente tem que caminhar. Só que a gente vai carregando 3 malas, em cada mão uma e uma nas costas. A gente vai. A gente sai daqui e começa a caminhar. Quando chega
ali no entroncamento a gente já começa a cansar. A gente continua caminhando. Quando chega mais na frente, um pouquinho na entrada de Tabuas, a gente já começa a se perguntar: será que eu preciso mesmo levar isso? E a gente começa a deixa uma coisa. Mas isso aqui para mim é tão importante. Isso aqui eu vou carregar. Vai carregando, vai carregando. Quando chega em Catutinha, a gente desiste, diz assim: isso aqui eu vou deixar, já está pesando, não vai fazer falta não. E a gente vai caminhando. De modo, para a gente chegar ao objetivo, a gente vai ter que deixar o peso todinho, porque aquilo ali já está pesando. Assim é a vida do cristão. Em muitos momentos desse peregrinar, ele vai ter que deixar tantas e tantas coisas que começam a pesar na vida. E a gente vai ver que vai ser incompatível caminhar carregando peso. E onde é que a gente deixa esse peso, Padre? No confessionário, na mudança de vida, no crescimento interior, na ascese, na penitência, na luta do dia a dia. De compreender que eu preciso ir me desapegando, preciso ir deixando tanta coisa para poder chegar no objetivo que é o céu. Eu costumo brincar nessa região assim, porque eu nunca vi o que é que faziam aqui. E ainda tem gente que briga com isso. Vai enterrar a pessoa e na hora de fechar o caixão, ainda tem gente que vai e tira da mão o terço. Ainda tem gente que briga: tem que tirar. E o padre: não, pode deixar. Pode deixar. A pessoa diante de Deus não pode nem se apresentar com o terço, que os outros tiram. Deixa lá. Não faz mal não. Pode deixar. Quando um padre ele é enterrado, eu já falei isso tanto para vocês. Ele se enterra desse jeitinho aqui, com roupa de padre de cima a baixo. E se for bispo, até com a mitra na cabeça. Até com báculo, se for bispo de diocese. Pode olhar, por esses dias morreu o Santo Padre Papa Bento XVI. Olha como ele estava lá no caixão. Até com a mitra na cabeça. Puro. Ninguém tira nada. Por quê? Porque ele vai se apresentar diante de Deus do jeito que ele era aqui na terra. Então, a gente tem que carregar sim essas coisas que nos ajudam a chegar até Deus, a chegar até o céu. Por quê? Porque nós não teríamos direito a nada. Simplesmente nos apresentaremos diante de Deus. A gente, o amor no coração e a capacidade que nós tivemos de amar. Porque o amor, a caridade, apaga uma multidão de pecados. Sai da tua terra. Sai, se desapegue. Deixe de lado aquilo que você sabe que não te aproxima de Deus, que pesa na tua caminhada rumo ao céu. E vejam que essa história de Abraão era considerada uma loucura. Um velho, sem filho, receber de Deus a promessa de ser pai de uma numerosa multidão, em busca de uma terra que já estava toda ocupada. E aqui Abraão é um peregrino, que é o retrato de todos nós, que é o retrato da nossa história aqui na terra. Saiu, venceu, e Deus cumpriu a sua palavra. Porque Deus, nosso Senhor, Ele cumpre a palavra que Ele diz. Ele não se desdiz. Ele de modo algum se contradiz. Paulo. São Paulo escreve a Timóteo. Está cansada a caminhada. A caminhada está cansada. Eles cansaram. E Paulo vai aconselhar Timóteo.
caríssimo, sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, desde toda a eternidade. Ou seja, todos nós somos chamados a nos santificarmos, cada um segundo a sua condição, cada um como Deus chamou. E é na condição que cada um foi chamado, que cada um deve responder santamente ao chamamento de Deus. Só que vejam bem, todo chamado requer o desapego. Abraão foi chamado, Deus exigiu dele destituto. Muitas vezes eu fico a observar, tantas pessoas querem servir a Deus, mas não querem deixar nada. E é impossível. É impossível servir a Deus se não se deixa algo por Ele. É impossível. É impossível servir a Deus se não se deixa algo. Muitas vezes as pessoas não servem bem a Deus porque são incapazes de deixar algo por Deus. E aí se perdem no meio do caminho. Esse deixar algo pode ser o que casou a vida de solteiro, pode ser o homem que se converteu àquele ciúme que era doentio, a infidelidade, aquela que descobriu o Evangelho, que disse: eu vou lutar contra o tamanho da minha língua, aquele que encontrou Cristo e disse: eu não quero mais me drogar, aquele que serviu a Deus contra tudo e a todos e até contra a própria vontade, tudo deixou pelo Evangelho. Ou seja, é impossível servir a Deus sem deixar nada para trás, sem deixar as mãos. Ninguém aguenta. Depois que o homem vence o pecado, o homem é glorificado. Olhem o Evangelho de hoje. Jesus sobe ao monte e leva consigo Pedro, Tiago e João. Pedro e os dois irmãos. O Senhor sobe com eles a montanha e ali Jesus se transfigura. Ou seja, o céu se abre e Jesus mostra a sua glória. Jesus mostra que a glória vem depois do homem vencer o pecado. Que não existe glória com o pecado. Que o homem, depois que luta, vem a vitória. E a vitória é a salvação. É triste porque muitas vezes as pessoas não conseguem compreender. E muitas vezes até conduzidas por alguns ministros sagrados, que para a vergonha da igreja dizem assim: todo mundo se salva. Não é verdade. Se vocês um dia escutarem um pregador dizendo assim, no final das contas todo mundo vai se salvar, reze por esse pregador, porque ele está se condenando. Pode ser quem for, seja padre, seja leigo, seja diácono, seja até bispo. Se disser que no final todo mundo vai se salvar, é enganação, é mentira. Porque a salvação virá
para aqueles que em vida lutaram para crescer em santidade. Porque Deus é justo e dá a cada um conforme cada um merece. É por isso que é muito triste quando morre alguém. E muitas vezes eu fui muito incompreendido com isso na paróquia. Quando morre alguém e que as pessoas dizem assim: ah, fulano morreu e está no céu. Minha gente, guarde no coração de vocês. Nem todo mundo que morre se salva. Não são todos que morrem que se salvam. Se salvam aqueles que em vida lutaram para se aproximar de Deus. Lutaram para vencer os próprios pecados, para serem fiéis a Deus. Sofreram tanto, perdoando quem não merecia, ajudando quem não merecia, lutando contra um pecado arraigado no coração, que parecia que era da própria pessoa aquele gosto e não era adquirido. E lutou tanto, e sofreu tanto, e rezou tanto, e foi um drama a vida toda. Esse se salva. Lembre do livro do Apocalipse, capítulo 5, que eu gosto tanto e que a gente escuta aqui na igreja todo primeiro domingo do mês de novembro. Porque o dia 1º de novembro não é feriado, a gente celebra no primeiro domingo de novembro a solenidade de todos os santos. E o que é que diz a primeira leitura lá? Ele pergunta ao oceano: quem é essa multidão? Não sei. São aqueles que lavaram e alvejaram as vestes no sangue do Cordeiro e que vieram da grande tribulação. Ou seja, aqueles que venceram, lavaram as vestes no sangue do Cordeiro, ou seja, pegaram a cruz todos os dias e carregaram. Esses se salvaram. E graças a Deus, e por misericórdia divina, se a gente não morrer santamente, a gente vai para o céu, mas ainda não. A gente vai para o purgatório. Porque o purgatório é o lugar da misericórdia de Deus. E graças a Deus que existe. Porque se não existisse o purgatório e fosse simplesmente o céu e o inferno, a maioria de nós, quando morrêssemos, iríamos para o inferno. Infelizmente. Porque se salvar não é fácil. Uma grande santa da igreja teve a graça de ver o julgamento e via que tantos se salvavam, mas passavam pelo purgatório. E ela chegou a uma conclusão de que nos dias que ela viveu, no século XVI, Santa Teresa de Jesus, não Teresinha, Teresa, ela dizia assim: é impossível o homem chegar ao céu sem passar pelo purgatório. E de repente, uma alma subiu direto para o céu. E ela disse: um conseguiu. Sim, uns poucos privilegiados, que morrem e vão direto para o céu. Por isso que é preciso que nós levemos a sério a nossa vida. Levemos a sério a nossa vida. E não caiamos nessa história de que todo aquele que morre se salva. Porque tem gente que pensa assim e esquece de rezar por quem morreu. E está lá aquele que morreu precisando de oração e um tolão aqui que não está rezando. Porque pensa que já se salvou. Não, reze. Ofereça o Santo Terço. Ofereça a Santa Missa. Faça um sacrifício por aqueles que morreram assim. Não é todo mundo que morre que se salva. Mas tem outra mentira ainda, viu? Que muita gente diz assim: Deus é tão bom que não condena ninguém para o inferno. Ou tem gente que
ainda diz assim: o inferno é isso aqui. Não acredito nisso não. Isso aqui não é o inferno, porque quem criou o céu e a terra foi Deus. Mas o inferno não foi Deus quem criou. Me mostre na Sagrada Escritura algum texto que diga que Deus criou o inferno, não. O inferno, por incrível que pareça, é fruto da misericórdia de Deus. Como assim, Padre? Uma pessoa que a vida toda não quis saber de Deus, ela não quis ir para o céu. O lugar dela não é o céu. E Deus não vai obrigar ela a ir para o céu. E o que é o inferno, Padre? É a ausência de Deus. E o que é o céu, Padre? É Deus. O inferno é a ausência dele. E o céu é ele. O que é ganhar o céu? É ganhar Deus. O que é ir para o inferno? É perder a Deus. Mas vejam, não creiam nessa história de que Deus não condena ninguém. Deus não condena ninguém, mas é o próprio homem que se condena. Somos nós que nos condenamos. É por isso que é importante que nós olhemos hoje a figura de Pedro e vejamos que Pedro tem razão. Quando ele olha a glória, ele diz: Senhor, é bom estarmos aqui. É claro, é bom sim, minha gente, irmos para o céu. É bom sim vivermos em Deus. É bom sim caminharmos em Deus. É bom sim permanecermos em Deus. E vocês vão ver, muitos já veem, graças a Deus, que servir a Deus não é pesado não. Não é difícil não. Quando a gente se acostuma com as coisas de Deus, a gente quer servir mais a Deus. E a gente sabe que faz com amor, com prazer. Mas quando uma pessoa ela já está morta espiritualmente, aí pesa servir a Deus. Porque as coisas do mundo atraem mais do que Deus. E vejam no texto de hoje que Pedro ele se alegra: Senhor, como é bom estar aqui. Se queres, eu faço uma tenda para ti, outra para Moisés, outra para Elias, mas eu quero ficar aqui olhando a tua glória. Uma nuvem cobre, o Pai fala: Este é meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado em escutar-o. Minha gente, o que é escutar Cristo? É escutar a voz da igreja, que é a boca de Cristo. Não com uma pregação de ideologias, de erros, mas com uma pregação genuína, piedosa, onde eu vou para a igreja e sei que aquilo que ali me é pregado, apesar das fraquezas, é uma pregação coerente com o Evangelho. E me alegra o coração, porque é Cristo quem fala. É por isso que o sacerdote, ele não pode pregar aquilo que ele quer, mas ele tem que pregar aquilo que a igreja nos pede. Escutai. Escutem a Deus. Escutem a voz de Jesus, que nunca se calou. Se você não escuta a voz de Deus, é porque você está surdo, viu? Mas Deus continua falando na tua consciência, no recanto do teu coração, e nunca deixa de falar, porque simplesmente te ama. Só que Pedro tem medo daquela voz, e o Senhor toca e diz: levante, não tenhas medo.
descem da montanha. É como se Jesus dissesse assim: bora lutar para chegar lá? Vamos lá embaixo. É a mesma coisa que a gente faz. A gente vem à igreja, a gente sobe a montanha para rezar. E quando a missa acaba, que antigamente, até o primeiro domingo do advento do ano de 1970, a missa acabava com essas palavras. O padre dizia: ite missa est. Ite missa est. Ide, a missão começou. Era isso que o padre dizia: ide, vão, a missão começou. Hoje em dia, o padre diz: vão em paz e que o Senhor vos acompanhe. E quando o padre diz assim: o Senhor esteja convosco, já tem gente que vai caminhando para a porta. E é capaz do padre dizer assim: ide em paz e que o Senhor vos alcance. Né? Porque tem gente que acha a missa uma morte demorada. Mas para tudo tem tempo. Mas para rezar demora. Fica agoniado. O que é que a igreja dizia? Ite missa est. Ide, a missão começou. Ou seja, desça da montanha e vá lá dar testemunho de Cristo. Dentro de casa, para o teu marido, para o teu esposo, para os teus filhos, para o teu vizinho, para o teu companheiro de trabalho. Vá lá viver no mundo, com a consciência de que você não é do mundo, com a consciência de que você deve alcançar o céu. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, nós iremos ver no texto do Evangelho da semana que vem aquele encontro tão bonito de nosso Senhor Jesus Cristo com aquela mulher. Aquela mulher que vai dar de beber a ele, onde nós seremos chamados, depois de tomarmos consciência que somos pecadores, na quarta-feira de cinza, que nós somos nada, depois de compreendermos que devemos lutar contra o pecado no primeiro domingo da Quaresma, depois de compreendermos que quando a gente vence o pecado, a gente vive na glória, a igreja vai dizer: vão para o mundo, saciar o mundo, através do encontro único, pessoal, intransferível com o Senhor bom Deus. Que o Senhor bom Deus nos ajude, nos ilumine, nos fortaleça a nós todos, apesar dos nossos pecados, para que possamos crescer na amizade com Ele e assim possamos pedir todos os dias, como o salmista hoje pediu: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Avante, não desista. Se ainda não começaram o jejum e a abstinência e a penitência, está na hora. Vamos começar. E vamos agradecer ao Senhor, meu Deus, por tudo aquilo que Ele nos faz, por tudo aquilo que Ele nos fez. E vamos implorar ao Senhor, meu Deus, que nos faça santos. E, se possível for, a pauladas, como nos diz São José Maria Escrivá, para que assim nós possamos crescer e alcançarmos juntos o céu. Creio em Deus Pai,